Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Estás Entre Nós. Eu, Piela querido, estou aqui chamando para vocês virem bater um super bate-papo com uma pessoa que eu amo de paixão. Gente, ela é uma mãe maravilhosa, mãe de 3 filhos, que também são quase meus. Gabi, Fred e Juju. Com vocês, aqui comigo, Paula Maria Felício. Oi, Pi, obrigada. Olha, é muita emoção, eu tô olhando aqui para você, lembrando de todas as nossas histórias. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, porque a conversa aqui vai ser longa, porque a intimidade é pura, eu queria agradecer a Faculdade Belas Artes, mais uma vez, que está nos apoiando com esse podcast, que o foco principal é evangelizar e trazer testemunhos de fé para quem sabe não toque o seu coração. E aqui também na faculdade tem todos os cursos da linha Bem-Estar. Acesse o site da Faculdade Belas Artes e escolha o principal para você. E também nós estamos com o nosso novo patrocinador, a Plura Atelier, com esses abajures maravilhosos. Hoje estamos aqui com Nossa Senhora das Graças, em pó de mármore, branca, combinando com a nossa convidada, com a Paula. E para quem se interessar, acesse o site aqui abaixo, com o código Estás Entre Nós 10, que você vai ganhar 10% de desconto e ainda vai doar 10% para a instituição do mês. Aproveite, faça a sua doação e ganhe seu desconto também. Paula, vamos começar do começo de tudo. Vamos. Quem é a Paula? Da onde a Paula veio? A Paula é de São Paulo. Eu já sei, mas as pessoas não sabem, Paula. A gente vai ter que começar assim, quase do início da nossa amizade. Sim. Eu sou de São Paulo, de uma família muito religiosa também. Já estou beirando os meus 50, tenho 3 filhos, sou casada há 20 anos. Católica, apostólica, romana, maronita, sou descendente... Vamos agora começar já. Paulo, o que é maronita? Então, eu sou descendente de libanesa, né? De libanês. E no Líbano tem uma tradição que é a maronita, que eu brinco, eu falo que é um plus religioso que a gente tem, que a gente carrega uns santos também maronitas. Sobre São Marum, que era um eremita, um padre que saiu da Síria e foi para o Líbano, e ele fez umas igrejas e ele começou a rezar, e a base dele era eremitar mesmo, se isolar de todo mundo. Eles viviam da agricultura deles, da água, eles sofriam, dormiam na pedra. E a missa deles é igual à católica, mas tem ritos tradicionais deles que eles seguram desde o século IV, que rezam em aramaico. Paula, agora até você falando do Líbano, tem a igreja Nossa Senhora do Líbano aqui em São Paulo, né? Sim, aqui a gente tem a igreja Nossa Senhora do Líbano, que é maronita, que segue o rito maronita, é muito bonito, porque realmente eles rezam em aramaico, eu acho muito forte, eles seguem o Papa, é tudo normal, e temos muita devoção aos santos, e o mais forte é São Charbel. Para quem estiver nos assistindo, tiver curiosidade, acho que vale muito a pena conhecer a igreja Nossa Senhora do Líbano, até porque tem a pintura do Líbano, né, em volta da igreja, né? Ela tem a pintura de Nossa Senhora do Líbano no fundo, tem o Sagrado Coração no final, e em todas as laterais, a maioria dos santos libaneses e alguns santos da religião católica. São Miguel Arcanjo, tem o Papa São João Paulo II. E até segunda-feira eu sei que tem atividade da Canção Nova lá, né? Toda segunda-feira à noite, tem né? Tem missa. Paula, agora me conta uma coisa. Como começa a sua fé? Então, eu nasci católica, cresci católica. Eu brinco e falo sem opção de não ser católica. Viveu da barriga, né? E principalmente dos meus avós, da minha avó paterna tem uma história muito bonita. Ela perdeu um filho jovem assassinado na frente dela por um outro jovem no Líbano. Queriam que que o meu pai vingasse essa morte, que ele era menor de idade. A minha avó falou que de jeito nenhum. Levou meu pai caminhando da casa dela até onde São Charbel nasceu, para ninguém
poluir a cabeça do meu pai, porque minha avó sempre disse que nós somos filhos de Deus e a justiça sempre é divina. Além dela não deixar, ela perdoou o assassino e era uma mulher que vivia na igreja de domingo a domingo. Missa diária. Sim. E em todas as missas, nunca perdeu. Então, meu pai já veio muito disso. E a família da minha mãe, a gente tem. Tivemos arcebispos, padres, freiras. É verdade. A minha tia chegou a ser chefe das freiras no Líbano. O meu tio fez um trabalho muito importante com órfãos de guerra no Líbano também. Então, assim, eu venho de uma família realmente muito religiosa. E quando a gente era criança, não existia opção de não ir à missa. Todo domingo a gente tinha que se arrumar e ir à missa. E se arrumar. Porque meu pai e minha mãe sempre disseram, né? Não é... Você não está indo na casa... Quando você vai na casa de um amigo seu, você não se arruma? Você está indo para a casa de Deus. Tem que se arrumar. Então, eram 5 filhos, todos arrumadinhos, desde pequenininhos. E a gente cresceu assim. Na adolescência, às vezes, a gente acha... Mas a gente continuou. A gente sempre continuou. Pelo menos as missas de domingo, todas as missas de preceito. A gente nunca perdeu isso. E você conseguiu passar isso para os seus filhos Graças também? Porque a a Deus. gente pergunta, você está falando tanto dos seus pais, mas conseguiu dar continuidade? Então, graças a Deus, eu casei com um homem que é muito de Deus. Eu brinco e falo que acho que o meu marido, ele é mais do que eu até, né? Eu acho que isso é muito importante também. Não existe o não ir. Desde que a gente casou e começou a levar as crianças à igreja, não tem como não trazê-los. E assim, eu estudei em colégio de padre. Quando eu tinha aula de ensino religioso, já os meus filhos não. A minha preocupação era tão grande deles não terem aula de ensino religioso, que eu lia a Bíblia todos os dias para eles, antes de dormir, a Bíblia infantil, e contava historinhas. Então, os meus filhos, quando foram fazer catequese, as professoras ligavam e falavam, mas eles respondem tudo. Como pode isso ser pequeno? Era o meu medo deles não terem o que eu tive, um pouco de entender realmente a história toda. Mas essas biblinhas ainda vai desde o Antigo Testamento até... Sim. Eram historinhas com figuras e tudo mais. Então, eu trago isso para eles, né? Sim, começou dentro de casa. Sempre dentro de casa, com os meus avós, com os meus pais, e eu e o meu marido. Eu até vou falar uma coisa que eu acho que é válido, principalmente para quem tem filho adolescente. Num dos momentos, um dos meus filhos falou, a mãe, poxa, tem que ir à missa? Poxa, 1 hora tem que ir à missa? Tem que ir à missa. Deus te deu todos os dias, todas as horas do mundo para você viver e fazer as coisas que você quer. Mas Ele te pediu ao menos 1 hora por semana no domingo. Então, quando você pediu uma coisa para Ele, eu quero que Ele vire para você e fale. Mas eu preciso te fazer isso agora? Eu tenho... Mano, porque... Entendeu? Claro. Você tem que ser próximo. Eu quero que Deus vire e responde para você. Por que eu tenho que te escutar? Se você não vai me visitar. Se você não vai à minha casa pelo menos uma vez à semana. Então, teve uma percepção deles muito forte. E, assim, eles não faltam de jeito nenhum. Ao ponto de que... Eu tenho filhos adolescentes agora, né, Pi? Ao ponto de que se viaja com alguém e volta... Eles chegam e vão no último horário da missa que tenha em algum lugar. Porque você fala que tem filhos adolescentes, eu já considero quase um adulto já, né? Porque a sua mais velha tem o quê? 17? A Gabi 17, o Fred 16 e a Juju 14. E quando foi que você percebeu missão cumprida? Porque... Não tenho a missão cumprida ainda. Mas eles vão à missa sozinhos. Eles vão à missa sozinhos. Quando foi que você percebeu que... Todas as vezes que eu me comungo, eu sempre ajoelho e peço para que Deus preencha todas as lacunas do meu corpo. Certo. Porque eu acho que a gente tem buracos e eu não gosto, não quero de maneira alguma que entre tentação, seja para mim, para os meus filhos que são adolescentes ainda. Álcool, droga, essas coisas, por mais que a gente educa, o mundo tá aí, a gente tem um pouco de medo. E eu segui uma coisa que você me falou da vovoinha, né? Mães de joelho, filhos de pé. Então eu rezo muito e eu peço para eles isso. Então por que eu acho que eu ainda não cumpri? Eu acho que tem muito ainda. Eles ainda, se Deus quiser, vão casar, vão ter a família deles. Eu acho que a minha missão se cumpre a partir daí. A partir do momento que eu ver eles replicarem tudo isso com a família deles. Ah, é verdade. Entendeu? É verdade. Eu não quero de jeito nenhum que eles saiam desse caminho de Deus que eu luto tanto para deixar a minha família nele. Paula, e dentro da sua linha de fé, de tudo, teve algum momento na sua vida que você sentiu a presença
real de Deus, assim, que você sentiu ele se manifestar de forma clara? Não só Deus, mas como Nossa Senhora ou algum santo, alguma coisa. Você já teve algum... Eu tenho muitos testemunhos sobre isso, tá? Mas o que eu comento e falo mais importante é que o maior... Assim, eu sinto a presença de Deus todos os dias, o fato de eu estar aqui, né? Que eu passei por um momento difícil. Então, assim, desde então eu entendo que o nosso tempo é o tempo de Deus, então eu tenho gratidão todos os dias. Agora você pode contar com esse momento, porque eu sei, mas as pessoas que estão aqui com a gente não sabem. Gente, isso que dá a entrevistar a melhor amiga. A Paula está comigo desde o primeiro projeto que a gente começou o nosso grupo de oração na pandemia. Então, todas as histórias, que se ela vai se abrir aqui, eu vou puxar, porque eu tenho algumas que eu vivi com ela. Eu sei, mas as pessoas que estão aqui não sabem, são curiosas, Paula. Você quer que eu comece de pequena? Eu acho melhor, eu quero que você comece de pequena, de pequenininha. Vamos lá. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu irmão sofreu um afogamento muito grave do meu lado. Então, isso foi muito forte para mim. Eu achei até que ele estava brincando, porque, na verdade, ele teve uma cãibra e caiu na água, né? Que ele se afogou como a gente acha que todo mundo se afoga, né? Sim. Ele caiu e ele foi levado para o hospital do Guarujá. E depois transferido para cá com 70% do pulmão com areia, mais do que água. Quando ele chegou no hospital do Guarujá, os médicos falaram para minha mãe que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Exatamente. E a minha mãe se ajoelhou e pediu para São Charbel. Do mesmo modo que meu pai ficou sabendo em São Paulo, e ele fez o mesmo pedido, a minha mãe fez no Guarujá. Os dois fizeram simultaneamente. O meu pai falou que se ele se salvasse, ele ia levar para ele mesmo. Ainda tinha um vestígio de guerra, não estava tão bom para ir para o Líbano. Que ele levaria o meu irmão para lá e que era para São Charbel ajudar. A minha mãe ajoelhou e entregou realmente o meu irmão a ele. O meu filho não é meu. O meu filho é seu. São Charbel, o que tiver que ser, faça. E o meu irmão acordou já estavam dando a extrema-unção, uma freira estava dando a extrema-unção, pedindo a minha mãe, a freira saiu gritando, o menino não morreu, o menino está acordado, bem. Aconteceram várias coisas assim em relação à medicina. Ele vem para São Paulo com pulmão com 70% de areia, mas acordado, lúcido, conversando em 3 dias, 4, vamos falar, 5, não tenho essa memória. Porque você tinha até 10 anos. Sim, a gente sabe a história, a melhor pessoa para contar é minha mãe, mas ele estava em casa sem sequela alguma, ele não teve sequela cerebral, ele não teve nada. Ele ficou ótimo. Aí meu pai falou, a gente vai para o Líbano e Paula, vou levar você junto. Eu acho que ele me levou junto por ter participado, por ter estado do lado dele naquele momento. E eu agradeço muito, porque eu, às vezes, penso que se tivesse acontecido alguma coisa, talvez você teria levado a responsabilidade para você. Mesmo não sendo sua. Mas às vezes a gente, na hora, à noite, quando... com certeza. E nós fomos pro Líbano pagar a promessa. Lá tem uma igreja embaixo, tem onde ele eremitou para cima e a gente foi. E quando a gente subiu, a porta estava entreaberta. A gente entrou, tinha um padre lá que ninguém lembra como era, mas ele vestido como os eremitas se vestem, que é com aquela roupa preta, o capuz. Entrou, falou que estava esperando a gente, contou umas histórias de São Charbel, chamou minha mãe e meu irmão e abençoou. E falou, sem ninguém falar nada, olha, vão em paz, que a promessa de vocês foi paga. A gente não percebeu na hora. Só que quando vocês saírem, por favor, encosta a porta. A gente encostou a porta. E quando a gente desceu, tinha uns parentes nossos do Brasil, uns conhecidos nossos também. Meu pai falou, sobe. Lá tem um monge, um padre, que está contando histórias da vida de São Charbel muito querido. E eles subiram, é longo para ir para lá. Só que a porta estava fechada e não tinha mais ninguém. E aí eles descem e conversam com a gente. Meu pai não, estava lá. Aí a gente vai atrás de um padre dentro da igreja de São Charbel e ele fala que era impossível, porque só tinham 5 padres. Ele, mais 2 no confessionário, um na missa e um na loja. E, inclusive, a chave estava com aquele padre. Então não tinha como alguém abrir a porta pra gente, ou não tinha como a gente ter entrado lá. Então ele chama a gente para conversar, pergunta como é que era, não dá para falar que foi São Charbel que recebeu. Eu acredito. A gente não tem a visão física dele, tá? Não deixou tirar foto, não deixou nada. Então eles falam que um enviado de Deus comprovou o milagre do meu irmão. Agora, se aprofundando um pouco mais em São Charbel, até hoje tem manifestação, eu acho que alguém me contou, não sei se foi você ou sua irmã,
agora eu tô me perdendo aqui, mas que tem um dia específico, né? Todo dia 22. Ah, dia 22. Foi a cura de uma senhora com tumor no pescoço, tá? Uhum. E ela estava muito mal no hospital e ela sonha com ele e ele tira o tumor dela, ela acorda sem nada, já era uma senhora de idade, mesmo Sim. assim ele pede para que ela descesse todo dia 22. E as pessoas que ele vai estar presente, que é para pedir que todo dia 22 ele tá presente na Terra. Uhum. E é muito forte porque eu fui também nesse dia, num dia 22, que ela começa com o corte aqui seco, depois estanca sangue. E Essa senhora? Essa senhora. Até hoje? Até hoje. Eu tô para te falar que eu acho que ela chegou a falecer ano passado, eu não tenho certeza. Então, mas eu lembro dessa história, acho que tem uns 2 anos, pode ser. E ela fica no Líbano, não? Fica no Líbano e ela recebia todo Líbano. mundo. Você quer ir lá conhecer ela, ela ia, te recebia para você ver, ela muito querida. E você chegou aí lá? Eu não fui na casa dela, eu fui no dia na peregrinação, do dia 22, mas junto a uma multidão. Uhum. É maravilhoso, é um momento de fé muito forte. Eu li também, parece que até hoje a barba de São Charbel cresce ainda, né? Ele soa, eu não sei até agora porque ele soa, porque eles trocam os lençóis de baixo e viram relíquias. Quando ele faleceu, ele foi enterrado, eu não quero falar nada errado, tá? Tinha uma luz no túmulo dele, demoraram para tirar. Quando tiraram, ele estava com o corpo intacto. E ele suava, ou estava suado. Eu li isso. E se eu não me engano, ele sangrava se você furava, tá? Eu posso estar equivocada. Eu tinha que ter voltado a lembrar, que a minha memória... Mas eles trocam ele de caixão ainda, eles trocam os panos. Sim, eu vi que os panos acho que trocam até hoje. Ele era aberto, todas as pessoas podiam ver isso. E as pessoas podiam tocar. Ah, podiam tocar? E eu acho que agora não mais, não pode né? mais, porque tava, acho que amassando, acho que quando sim. descobriram e ele virou santo, acho que o corpo dele mudou, eu acho. Sim. Paula, e aí a gente tá na sua infância, você... Aí isso pra mim foi assim, então eu cresci pra mim, vem do milagre do meu irmão. Sim. Então, a minha vida era, ai, meu São Charbel, tudo meu São Charbel. Sim. Tudo meu São Charbel. Carregava pulseirinha e do lado da cama. Ah, você tá com a pulseirinha? Eu tô com a pulseirinha. Você tá com a pulseirinha. Todo mundo sabe que essa pulseirinha é de São Charbel, eu andava com um de ouro pequenininho, que eu dei para a filha de uma sobrinha minha. Eu não tenho apego, porque eu acho que quando alguém precisa, eu acabo tirando de mim, eu vou dando, assim como os santinhos que eu ando dele. Mas eu acho assim, então eu cresci com uma devoção muito católica e uma devoção muito forte a São Charbel. Paula, e olha, mais uma dúvida aqui que surge, que algumas pessoas falam, é São Charbel ou São Charbel? São Charbel. Porque é árabe. Aqui a brasileirado Charbel. Ah, brasileirada é Charbel. Mas é Charbel. Charbel. Ah, entendi. Ele chama Youssef. Youssef Makhlouf, eu acho que é o nome. Youssef Makhlouf é o nome dele normal e Charbel de padre, quando ele se tornou padre. Sim. A história dele é maravilhosa, eu acho. Eu com os meus filhos, a gente foi 5 anos seguidos para o Líbano, sempre fazia a Via Sacra dos Santos Maronitas, e em São Charbel sempre foi uma coisa muito forte, e sempre entreguei meus filhos a Deus, a Nossa Senhora e a São Charbel, muito engraçado. E aí, Paula, esse foi um momento que te marcou, mas sim, muito que você forte, assistiu, né? Sim. Mas e com você? A gente quer saber agora. Eu acho que esse foi meu start realmente para a crença de milagres porque era pequena para você entender essas coisas, né? O meu eu acho muito forte. Eu acho que em 2017 o meu marido, porque eu sou muito devota de Nossa Senhora. Eu brinco que eu falo que eu sou católica, apostólica, romana, maronita, mariana. Bom, você é Maria, né? Registrada em cartório, né? Meu sobrenome é Maria. Eu sou consagrada Maria. Eu sou Maria de nome, mas você é Maria de sobrenome ainda, né? Então eu vou te contar uma coisa engraçada. Apesar de tudo isso, quando os meus filhos nasceram, eu não tinha consagrado eles para Nossa Senhora. Tá? Eu vou te contar essa história. O meu marido passou mal, teve uns apagões em 2017, e ninguém sabia o que era. E em um dia uma noite, na verdade, foram 3. E eu liguei para o meu médico, ele leva agora para o Sírio. E a gente levou para o hospital e faz um check-up e ninguém consegue descobrir o que era. Poderia ser um possível problema cardíaco. Os médicos, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas do jeito que falaram, eu achei que eu estava perdendo ele de verdade, que algo podia acontecer, que ele ia fazer cirurgia, e eu estava desesperada. Me encontrei sozinha.
tá? Sim. Porque eu olhei pro lado nos momentos daquelas bombas A que gente vinham. sabe como é que é isso. Aí eu corri pro banheiro de visita, eu saí do quarto e fui pro banheiro fora do andar, fora do corredor, lá pro Sim. banheiro. E eu ajoelhei no chão do banheiro. Ajoelhei no chão do banheiro. E pedia pra minha Nossa Senhora, eu falava. Minha mãezinha não me abandona. Tenho 3 filhos pequenos, me ajuda a descobrir o que tá acontecendo. Pelo amor de Deus, não me abandona. Naquele dia eu ouvi uma voz que não vinha de qualquer lugar, parecia que saía de dentro de mim. Chama interlocução interior, né? Que fala E eu que a gente escutei, sente, não te né? afliges, eu estou aqui. Daí vem o que acontece, que eu falei, peraí, não te afliges, eu estou aqui. É Nossa Senhora de Guadalupe. Sim, a frase dela. Entendeu? Porque podia não ser. Sou eu aqui que sou sou, tua mãe. Exato, eu sou sua mãe, ou tipo, fica tranquila, ou fica calma, não te afliges, eu estou aqui. Aham. Naquele momento, uma paz muito grande, tipo, veio dentro de mim muito forte, a certeza de que tudo daria certo, e deu. 2 dias depois o médico foi, falou que não era nada, tipo, até era assim, síndrome do vagal, apesar de terem tido outras intercorrências, daquilo ele não morria. Então, Graças eu a Deus. tava bem. Quando o médico fala, eu escuto de novo, eu disse, eu estou aqui. Eu saí com ele do hospital, eu deixei ele em casa, eu fui direto para a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, que é na República do Iraque, no Campo Belo, que eu frequento. Naquele momento, eu chamei o padre e falei, Padre Jesus, eu quero consagrar os meus 3 filhos para Nossa Senhora de Guadalupe. Eu quero entregar a minha família 100% a ela. Então, aquele 2017, setembro de 2017, foi a minha primeira aproximação à Nossa Senhora de Guadalupe, porque eu sempre fui devota de Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma, Sim. né, com várias Sim. aparições, vários jeitos, mas é Nossa Senhora. Mas aí foi a minha aproximação real com E é Guadalupe. engraçado isso, né? Porque conversando com outras pessoas aqui, cada uma tem a sua devoção. E Nossa Senhora, ela escolhe. O santo, ele te escolhe. Por isso que a gente fala, quando a gente tem um pai espiritual, a gente tem um nosso padroeiro, né? Nossa padroeira que fala, né? Nossa Senhora de Guadalupe te escolheu. Poderia ter sido qualquer outra. Então, mas eu vou te contar uma curiosidade. Ok. Você sabia que geralmente em todas as igrejas que tem em Guadalupe tem São Charbel do lado? Tinha São Patrick, tem Guadalupe no vitral de um lado e São Charbel do outro. Sim. Na igreja do México, a que está tombando, que eles às vezes deixam fechada, às vezes aberta, tem uma imagem de São Charbel gigantesca. É muito forte. Tem uma conexão. Há algo aí. Tem. Tá? Tem muitas Não, igrejas então que tem. não foi à toa o Eu seu caso, eu acho que então. não. Não, Acho que não. não, porque você já tinha tido com São Charbel. É. Criança. E aí depois vem. E aí você começa. Eu acho que são aqueles presentes divinos que Nossa Sim. Senhora fala assim: olha aqui. São os sinais que a gente fala, não é sinal, isso é providência divina, né? Verdade. É. Então, aí eu consagrei meus filhos, foi a coisa mais linda, muito emocionante. E aí passou, né? A gente teve a pandemia, tudo. E aí eu em 2021, fim de 2021, fui diagnosticada com um timoma, um tumor de mediastino, que abriu um chão, assim, horroroso para mim, porque eu tive um primo que faleceu proveniente de um tumor do mediastino. Então, eu realmente achei que era o fim aqui e o começo ali, né? Eu estava muito desesperada, meus filhos pequenos, para mim, minha família. E não é por nada, a Paula é a melhor mãe do mundo. Ela escolheu literalmente ser mãe. Ela dá a vida por esses 3 filhos. Pela educação, né? Por tudo. E aí a sensação que veio era... Eu ia sofrer muito. Eu tive uma percepção muito forte, que nem eu falei lá atrás, né? Que o nosso tempo é o tempo de Deus. Isso foi o que mais me assustou. Porque tinha pessoa que falava pra mim, porque você é muito boa. Não, os bons vão primeiro, eu falava. Porque eu falei, gente, se Deus quer, entendeu? Só que neste momento de desespero gigantesco, eu me ajoelhei muito forte. Pedi desculpa a Deus. Pedi desculpa a São Charbel, que eu cresci. Falei, agora minha conversa, desculpa meu pai, mas é com a mãe. Porque ela foi mãe como eu. Gente, Nossa Senhora, a gente não consegue imaginar a dor dela de ver o filho crucificado. Sim. Entendeu? Então, ela foi mãe como eu. Gente, eu tava desesperada mesmo e a minha conversa foi com ela. Então, eu me ajoelhei muito e pedi, a mãe, não me abandona nesse momento de desespero, porque eu tô na escuridão. Eu quero muito que a senhora me ajude. Eu preciso muito da senhora na minha vida, que a senhora cubra com seu manto minha família. Então, as minhas rezas eram direto, minhas conversas, minhas orações eram direto, eu e ela, e vamos fazer os exames, e vamos correr atrás das coisas. Eu pedi
eu pedi para não fazerem, discutir o meu problema. Eu queria tirar o mais rápido de mim. Quando o médico me liga e fala que eu não tinha opção, que precisava tirar, porque não era pequena, era 8x4. E aí eu chorei mais ainda. E o meu marido falava, você falou que queria tirar. Eu falava, uma coisa só eu falar que eu quero tirar. Outra coisa é o médico falar, tem que tirar. Você não tem opção. Aí, num domingo na missa, eu tenho uma coisa antes. Um pouco antes de eu ter o diagnóstico, foi muito engraçado. 2 semanas antes, eu tive um sonho. Né? É verdade, eu tive um sonho. E pra mim é um sonho, tá? Mas eu acordei, tipo assim, eu tinha uma luz branca no... Minha cama tá aqui assim, né? Então eu tenho a porta do quarto pra cá. Então, na porta do quarto eu vi uma luz branca maravilhosa, uma luz branca muito, muito, muito forte. E quando eu olhei pro lado da minha cama, eu vi um anjo, né? E eu achei estranho. Eu olhei e falei, gente... Quem é você, né? Quando abre a palma da mão, tá a imagem de São Miguel Arcanjo, como a gente conhece essas imagens de São Miguel na palma da mão. Nossa, eu nunca soube dessa história. Aí eu falei, é São Miguel Arcanjo? Então, quem tá na porta? É Nossa Senhora? Porque para mim, São Miguel Arcanjo... Tá sempre com Nossa Senhora. Tá sempre com Nossa Senhora. E eu acordei. Então, isso ficou na minha cabeça. Aí eu tive diagnóstico, aí eu fui para a igreja, como todo domingo, e naquele domingo em especial que o médico falou que eu teria que operar, e foi muito engraçado, porque eles que marcaram a data, e foi uma segunda, 13 de dezembro. O dia de Nossa Senhora de Guadalupe é 12 de dezembro, caía num domingo. E eu sempre participo do tríduo, então eu conseguiria participar do tríduo antes da minha cirurgia. Mas 2 domingos antes do tríduo, foi quando eles falaram, eu estava à missa e eu ajoelhei e falei, mãe, me ajuda. Eu tô na escuridão, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô na escuridão, eu tô assim, meus filhos, eu entrego eles e a minha família. Assim, o mais importante para mim era saber que se eu viesse a faltar, Nossa Senhora ia cuidar dos meus filhos, entendeu? Eu queria ter realmente esse amparo de que eu ia saber que ela seria a mãe deles se eu viesse a faltar. Então, eu ajoelhei, pedi muito. Na comunhão, eu senti cheiro de rosa muito forte. Muito forte. Eu olhava pro Beto, o Beto não sentia, e eu sentia muito forte, muito forte. Rezei depois, ajoelhei. Quando terminou a missa, veio uma senhora, mais baixa que eu, de cabelo preto, aqui assim, solto. Quer dizer, eu vi ela de um jeito, o Beto viu ela de outro jeito. Mas veio conversar comigo. O Beto também viu? E as crianças. Também? Tá? Também. Aí ela me cutuca e fala, eu preciso falar com você. Eu falei, comigo? Sim. Na hora da comunhão, eu senti cheiro de rosas. Eu falei, ela sentiu cheiro de rosas que nem eu. Aí ela eu olhei pra ela, eu falei, eu também. Não. Mas vinha de perto de você. Você sabe como eu sabia? Eu falei, não. Porque você tinha uma luz em cima de você. Filha, você é iluminada. Então, aquilo pra mim foi a resposta. Porque eu pedi, mãe, me ilumina, porque eu tô na escuridão. Então, naquele momento, eu fiquei muito assim. Eu olhei pra ela e fiz assim, muito obrigada. Ela fez assim, não... Minha filha, eu vim até aqui hoje para dizer que você está passando por um momento muito difícil, mas eu preciso te dizer que tudo já deu certo, tá? Eu caí no choro, eu fui pro pé tem uma réplica da Tilma lá, eu fui para lá, chorei, ajoelhei, rezei. Meus filhos, o Beto viu ela de um jeito, eu vi do outro, mas o Beto via ela com um pingente, com um brilho aqui é o Timo, né? Eu não vi isso, e os meus filhos não lembram de como ela era. Eu lembro. Como ela era? Ela era uma morena, de cabelo preto, liso até aqui, uma altura assim, era mais senhora, assim, eu acho que se eu visse de novo, eu saberia quem é, mas eu nunca mais vi, nem na igreja, nem no tríduo, nem nada. E antes de eu operar, eu fiz uma confissão... Ela não era uma pessoa que frequentava a sua paróquia. Então, Piela, a gente não sabe. Ao ver do Padre Jesus, então vou te falar. Eu fiz uma confissão de 1h30 antes da minha cirurgia. Eu pedi a unção dos enfermos. Realmente foi muito forte. Eu contei isso pra ele. E ele me falou que não adiantava procurar. Porque às vezes Deus manda anjos. Sim, sabe? É verdade. Pra gente. Então, eu acredito realmente que foi, em forma de ser humano ou não, um anjo... E uma coisa importante que você falou, né, Paula? Se você pediu a unção dos enfermos. Tem muita gente que acha que só pode pedir isso para quando tá morrendo. Não, e não. Não.
Não. Inclusive, quando você faz alguns exames que são muito... Eu acho assim, que você tem medo, tipo, colonoscopia, endoscopia. Sim, quando eu faço, claro, eu vou lá. com anestesia. E eu converso com o Padre Jesus. E você pede a eu unção peço dos a unção enfermos. dos enfermos. É muito importante saber disso, porque às vezes as pessoas colocam um tabu em cima disso e não, é normal pedir, né? É uma Sim. coisa que, para nossa saúde, né? Sim. Então, naquele dia foi uma das confissões mais fortes e mais bonitas que eu tive. Aí eu participei do trido e eu fui na cirurgia cantando para Nossa Senhora. Eu tive uma certeza tão forte de que ela estava presente naquele dia comigo, que eu rezei para o pai do meu cunhado que estava operando no Líbano, que eu estava entrando numa cirurgia rezando para outra pessoa. Por outra pessoa. Eu senti que ela estava comigo, que ela não me abandonaria. E assim, o meu tumor saiu 100% encapsulado, graças a Deus. Não sabiam ainda direito se sairia benigno, mutação ou maligno, mas estava tão encapsulado que o médico falava, tá tão encapsulado que se for maligno da pior espécie, não precisa nem fazer quimio oral, você não vai precisar fazer nada. E ele saiu, graças a Deus, 100% benigno, sem mutação. E eu fiz uma cirurgia robótica, torácica. Eu fiz na segunda, quinta-feira eu já estava de alta. Sexta-feira eu cheguei em casa. Foi uma recuperação muito rápida, abençoada. E assim, aí deu um mês. Eu voltei, quer dizer, fui no médico 15 dias e um mês ele foi me dar alta geral, né? Agora pode viajar se você quiser, faça o que você quiser. Aí o meu marido falou, vamos, aonde você quer ir? Eu vou para México, para Guadalupe, eu, você e os meus 3 filhos. Agradecer a mãe de verdade que eu tô aqui. E eu costumo dizer que eu aprendi também, que o Padre Jesus fala muito, né? Nossa Senhora, a gente conversa todos os dias. Ela está presente na nossa vida. E a gente conversa todos os dias. Mas quando você quiser visitá-la, vá ao México, porque ela se faz presente na Tilma. E aquilo, para mim, me marcou de uma maneira. Então, assim, não era só o conversar. Eu precisava ir lá agradecer a Ai, mãe. gente, olha, eu vou falar, cada episódio aqui, a minha lista de destinations só aumenta. Agora já sei que eu vou ter que ir pro México também. Eu falei que eu vou te levar. É verdade. Eu vou levar você. É verdade. Ela tentou esse ano me levar, não consegui ir, mas se Deus quiser, o ano que vem. E eu voltei, então eu fui em 2022 para, não é pagar promessa, realmente foi uma gratidão muito grande. Eu não tinha feito promessa, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. Para falar a verdade, eu estava bem bagunçada, né? Você foi uma pessoa muito importante para mim na época, até hoje, eu e a sua turma toda. A Paula é uma das pessoas mais queridas aqui. Mas eu tive uma alicerce, assim, minha fé foi meu grande alicerce, mas uma corrente muito forte de oração e de pessoas ao meu lado que realmente fizeram a diferença. Então eu fui para lá em 2022, rezei para todas, trouxe Nossa Senhora para todo mundo. E eu voltei o ano passado em março. Quando eu pisei na igreja, me formou uma bola vermelha aqui. Sim. Foi muito engraçado. É onde eu tinha o tumor. E ficou durante o tempo inteiro da missa. Quando eu saí, clareou, queimava, sabe? Então, acho que é uma maneira da gente jamais... Porque, assim, eu costumo dizer que, por mais que a gente tenha fé, a gente ainda é pequeno de fé. Muito. Eu me sinto um grãozinho de arroz, um grãozinho de areia, uma formiguinha muito pequena. E eu não sei, eu acho que, às vezes, Deus me faz lembrar que eu recebi uma graça, que a gente tem que mostrar para as pessoas que os milagres são diários, né? E vira e mexe me acontecem coisas que me faz lembrar do que eu passei e ter mais gratidão ainda. Mas se não fosse a sua humildade, jamais você conseguiria crescer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a nossa fé, é a gente ter a humildade que a gente pode crescer cada vez mais, que a gente pode aumentar ela, porque perante o amor de Deus e perante os planos de Deus, foi o que você falou, a gente é um grãozinho de areia. Você fala isso, eu fico pensando, né? Tipo assim, eu recebi uma graça e você sabe que não é fácil. Tô falando de coração, tá? Porque a gente às vezes se questiona. Você sabe que eu tive uma amiga minha 2 meses depois que eu operei, que foi diagnosticada e ela faleceu o ano passado. E eu acompanhava na químio, tudo. E às vezes eu acho que eu passei pelo que eu passei para ser a fortaleza dela durante o tempo que ela passou. Porque era uma irmã para mim mesmo. Mas muitas vezes eu me questionava, por que eu recebi essa graça e ela não?
Porque, assim, eu não me julgo, que você fala, na humildade, mas não é. Eu não me julgo melhor do que ninguém. Sim. Entendeu? Para mim é uma incógnita. E por isso que eu falo, não há momento nesta minha vida que eu possa esquecer tamanha gratidão que eu sou a Deus, a Nossa Senhora, a São Charbel, pela minha vida desde pequena, estar sendo trilhada até agora sim. Então, assim, eu preciso viver desta gratidão, passar essa fé para os meus filhos e que os meus filhos passem para os filhos deles. E assim, por isso que eu acho que a minha missão ainda, a missão dos meus filhos ainda. Você fez uma coisa tão bonita, para quem não sabe, quando foi o filme de Guadalupe, a Paula fez uma sessão especial e deu este testemunho ao vivo na pré-estreia para todos os convidados. E a gente achou que não ia lotar uma sala, a gente encheu 2. Verdade. E foi a coisa mais linda. E a Paula, essa mulher de fé. Paula, eu queria que você olhasse para a câmera e desse um recado. Deixa eu falar quem uma coisa está passando também. por um diagnóstico, que recebeu um exame agora e se coloca e... Acho muito importante saber que as amizades que a gente tem nos levam também. Talvez se eu não tivesse uma amiga como você do meu lado, não é para falar, entendeu? Eu tenho muitas amigas você tem várias amigas. que são católicas, muitas. Eu tenho uma super especial, ela vai saber, não vou dar nome para ninguém ficar, que abriu o grupo para fazer a reza. Sim. É uma pessoa maravilhosa, mãe, família exemplar. Eu acho até que é uma pessoa boa para você entrevistar também. Uma mãe maravilhosa, com o marido tem 4 filhos, você sabe quem eu tô falando. Que essas pessoas todas, a gente se surpreende. Eu tive uma surpresa muito grande com muitas pessoas rezando por mim, sabe? Então, assim, eu acho que tem vezes que a gente vê, as amizades têm que te levar a Deus. As amizades têm, não é essa a nossa fé? Não é isso que a gente quer? Então, acho que a gente tem que se cercar das pessoas que são parecidas com a gente e tentar buscar esse caminho da santidade, né? Que Deus deixou para a gente tentar buscar. Então, eu vou dar o meu recado. Dá o seu recado, porque... Paula, tem muita gente que está assistindo agora e que abriu um exame como você. E se coloca assim, né? E agora? E agora? Eu acho assim, primeira coisa é a gente se entregar realmente a Deus. Eu sei que dá medo pra caramba, mas sem medo, porque o que Deus preparou pra gente é o melhor mesmo, independente das circunstâncias, na dor, na alegria, na doença ou na saúde. Eu acho que, assim, confiar, né, é muito importante. Não deixar sua fé de lado e questionar o porquê, né? Mas para que eu tô passando isso, né? O porquê Deus fez isso comigo? Deus não faz isso com você ou com qualquer pessoa porque Ele falou, eu vou fazer isso com você. Não, para quê? Vamos raciocinar. Eu me afastei um pouco, o que aconteceu, o que Ele quer de mim. Vamos tentar entender, né? Ter muita fé, muita esperança, não perder até o último segundo. Eu acho que a gente tem que ter esperança. Eu sei que o mundo desaba, abre um buraco, mas buscar entender que até aqui, olha até aqui, né? A gente vive esses milagres diários todos os dias. Então, busque pessoas que te apoiem, busquem pessoas que te levantem nestes momentos. Eu estou aqui se alguém precisar também. É verdade. Eu não sei o que dizer, na verdade, porque eu sei o que eu passei. Mas eu peço que todos abram o coração para Deus e principalmente a Nossa Senhora, porque é a mãe. Ele escolheu, né? Eu falo. Ele escolheu vir, ele podia vir de qualquer maneira, mas ele escolheu habitar no ventre dela por 9 meses. Então, imagina quão especial. O ventre de Nossa Senhora é o paraíso, foi o paraíso de Deus na Terra por 9 meses. E Ele quis ter esse amor de mãe forte. Então, assim, quem é mulher, pelo menos, entrega realmente. Mãe, sabe? Mãe. Ela está presente, ela cuida da gente. E o filho ouve a mãe, né? Que nem no Milagre das Bodas de Canaã. Então, assim, não se afaste jamais de Deus, da sua fé, do que você acredita. Não se afaste, tenta não entrar em desespero. E dar a sua vida, entregar a sua vida realmente, ou do seu ente que esteja passando por isso, fechar os olhos e confiar. Confiar. Eu acho que é isso. Obrigada. Paula, agora vamos falar do quadro que eu adoro, porque eu fico na expectativa do que as pessoas vão trazer. A gente sempre pede para trazer alguma coisa que remete à sua fé, que você lembre e fala assim,
aqui tudo começou. É. Aqui eu olho e falo assim, eu sou de Nossa Senhora, eu sou de Jesus. O que você trouxe pra gente Então, ver? na minha casa, eu tenho as imagens de Nossa Senhora de São Charbel por todos os lugares. Você entra na minha casa, já tem uma Nossa Senhora, um São Charbel, um São Miguel Arcanjo. Sim. E uma cruz, né? Eu tenho uma cruz e a medalha de São Bento também na entrada de casa. Sim. E eu tenho a Bíblia num outro lugar aberta, junto com as Nossas Senhoras de Guadalupe, Fátima e Aparecida e Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Fez um altarzinho. Tem um altarzão. É. Só que o que anda sempre comigo, no meu carro eu tenho 2 imagens que é São Charbel e Nossa Senhora. Na minha bolsa eu tenho 2 imagens que é gente, São Charbel. A gente não precisa nem perguntar o porquê, né? E Nossa Senhora. E agora, então, vamos entender aqui. E os lugares? São Charbel e Nossa Senhora. De Guadalupe. Então, Nossa Senhora de Guadalupe. É. Então, assim, eu não ando sem. Eu tenho um São Charbel 3D que eu deixo na carteira, que às vezes as pessoas passam por alguma coisa. Eu nem penso 2 vezes, eu tiro e dou. Tanto é que você já tá sem agora. Eu já dei minha pulseirinha também. Agora essa daqui travou, acho que ele não quer que saia da minha mão. Não. Essa daí é sua. Paula, e um lugar muito especial? Ó, já apareceu aí. Conta pra gente. São 2 lugares. Esse com a minha família em 2019, no Líbano, em São Charbel, né? Que como eu comentei lá no começo, a gente fazia essa peregrinação, a gente fez por 5 anos seguidos. A gente queria voltar esse ano, mas infelizmente a situação, né, não permite. E São Charbel, né, que é o milagre do meu irmão, acho que é o despertar realmente da minha fé. Uhum. Dessa minha fé forte em crer em milagres, né? Porque vivenciei muito forte. E a outra foto sou eu e meu marido, era no meio da pandemia, essa igreja estava fechada, é a da aparição lá em cima de Guadalupe, porque eu subi primeiro, depois eu desci para assistir a missa, que a gente chegou cedo, não ia ter missa. Entendi. Então, quando eu subi, eu não tive outra... Foi direto. Eu caí de joelhos e eu abaixei, e o meu marido abaixou do lado e a gente ficou ali por um bom tempo chorando e rezando muito e agradecendo. Então, assim, eu sou realmente uma pessoa de muita gratidão a Deus, muita gratidão por estar aqui, muita gratidão a Nossa Senhora. Quero ainda estar aqui por um tempo. Vai estar. Eu acho que gostaria, né? Mas não, eu acho que você foi escolhida para ser mensageira de Guadalupe, né? São 2 lugares muito fortes para mim. Você tem uma rotina de fé? Algo que você faz assim? Eu tenho algumas coisinhas engraçadas, tipo de pequena, que a gente nunca podia comer sem agradecer a Deus. Sim. Tipo, obrigado, Jesus. E ninguém saía da mesa se meu pai ou minha mãe não respondesse. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. No Líbano, a gente fala sartén, em todas as refeições. E como você fala? Sartén. Tipo, que você tenha tido um bom proveito. Uhum. E a gente não levantava da mesa se ninguém respondia. Isso, assim, a gente tem várias histórias engraçadas de em restaurante. Sim. A gente terá, obrigado, Jesus. Aí não respondia, o meu irmão gritava no restaurante. Sim. Não por isso, não, assim, eu como tenho padres e bispos e freiras, mas a gente não cresceu... apesar de rezar muito, tipo, de rezar o rosário todo dia. Isso a minha família a gente não fazia. A gente rezava, porém não o rosário. O rosário eu peguei mais adulta, tá? Eu tento passar para os meus filhos. Meu filho faz terço dos jovens. É verdade. De terça na Santo Ivo. Tá? A Gabi reza o terço e ainda preciso dar um despertar mais ainda pra caçulinha, né? Às vezes eu tô no carro, eu gosto de pegar e falar, vamos cada uma conta. Você já vê, a Juju às vezes fica... Mas a gente tenta puxar isso. Minha rotina de missa, eu vou todos os domingos sem falta, não falta uma missa de preceito. E eu tento o máximo possível em missa semanal. Tá? Sim. Que é uma coisa que eu preciso evoluir muito, que meu marido já é bem evoluído. O seu marido faz, o Beto faz, a gente sabe disso, a gente encontra ele. Mas... Se eu não consigo, às vezes eu busco a igreja. Sim. Eu busco a igreja para entrar, para conversar, sabe? Conversar com o padre, adoro conversar com o padre. Mas olha, eu adorei. Você foi uma das primeiras pessoas que contaram aqui no podcast sobre agradecer o alimento. A gente acha curioso isso, né? Porque as pessoas, cada um tem a sua rotina e é bacana saber. E às vezes a gente vem com uma ideia de introduzir e fala, nossa... Realmente, né? A gente deveria agradecer todas as refeições, né? O alimento, essa foi da minha avó, mãe da minha mãe, que falava, ninguém levanta da mesa sem agradecer a Deus. Então, era sinal da cruz e obrigado, Jesus. E outra coisa, lógico, todo dia antes de dormir, eu tenho a minha conversa sempre de espiritual. Agradecimento e não durmo sem agradecer, sem conversar, sem
Porque eu tenho na minha cabeça também, eu fui aprendendo muito nas missas, né? De que a gente tem que ser muito próximo de Deus. Sim. Eu não quero chegar no céu, espero que eu vá pro céu. Vai. E que Deus olhe para mim e fale, quem é você? Né? Eu sou a Paula. Entendeu? Ele sabe quem é cada um. Eu conversava com você todos os dias, Sim. com o Senhor todos os dias, né? Que é meu amigo. Então, assim, a nossa alma, o nosso interior, eu acho tão importante a gente se abrir, ter essa conversa diária. Então, assim, eu tenho essa conversa diária e eu falo para os meus filhos, agradeça todos os dias antes de dormir. Não é só rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, mas é criar intimidade com Deus. Eu acho tão importante a gente criar essa intimidade com Deus e eu levo isso para eles. Então, eu agradeço e quando eu acordo... Ser amigo de Jesus. Temos que ser amigos de Jesus, tá? Temos que ser amigos de Nossa Senhora. Ô, Paula. E os meus filhos, e quando acordam também, tá? Tem que levantar e pedir a proteção. Sim. A proteção. A gente sabe que vem provações na vida. É uma coisa que a gente sabe que não foi a última, né? E fala assim, não foi a primeira. A gente sabe que isso vem ao decorrer. Sim. E vai vir, mas quando vem uma provação, qual que é a sua reação? Então, De sopetão. Ela veio, pera. eu me assusto um pouco, pra te falar a verdade. Pra te falar a verdade, que nem eu falei, de eu ficar vermelha e ter que acreditar, sabe? De às vezes você perguntar alguma coisa. Gente, a gente brinca às vezes no Rosário do Frei Gilson, que a gente tá pedindo alguma coisa, de repente ele fala, você, que não sei. Você fala, não é possível, ele tá falando pra mim. Você fala, não é possível. Então, assim, eu me assusto às vezes um pouco, né? Mas... é tudo muito forte, a fé é muito forte, a gente... Mas você tem alguma coisa que você faz assim? Sei lá, eu tenho uma mania que eu ligo pra minha mãe. Não, eu rezo, eu agradeço, eu tenho medo, então eu converso com Nossa Senhora. Eu ligo pra minha mãe e mando minha mãe rezar. É engraçado isso, né? Cada um tem uma reação, Eu, na né? hora, agradeço. Eu falo, meu Deus, não é possível. Olha, isso aqui é uma provação. Muito obrigada, muito, sabe? E... Eu mesma busco a minha conversa com as coisas que acontecem. E eu sinto dentro de mim mesmo que cada vez que acontece alguma coisa é para fortalecer a nossa fé. Sim. Deus não quer que a gente... Porque, né? A gente fala que o diabinho tenta, né? Tem. Deus não quer tirar. E quanto mais próximo de Deus a gente tá, mais o diabinho tenta. Tem. Então... Por isso que eu falo, às vezes são as provações. Porque quando a gente está afastado da igreja... parece que as coisas não vêm, nada acontece. Sim. Nem de bom Nem de e nem de ruim. Mas quando cada vez que a gente está mais próximo, mais perto... Parece até que acontece coisas mais, tipo, piores do que boas, mas Exato. não é verdade. Não é verdade. Na verdade, no fundo, é que você está bem mais proximinho de Deus. É verdade. Paula, o nosso podcast está chegando ao final. E eu tenho uma última pergunta para você. Olhando por toda a sua vida, desde que você contou do seu irmão até hoje, ela teve também um episódio com o marido dela, agora recente também, que foi um susto que ela passou e que ela tem esses chamados aqui. Quando eu falo quando a mulher é de fé, é assim, é joelho no chão, terço na mão, levanta a marido, levanta a filha, levanta a nação. Porque eu falo que assim, que não é possível, que todo mundo que está em volta dela, ela acolhe, cuida, não tem hora ruim, pode ligar para ela. Essa é a Paula, gente, é amiga. Quem aqui é amiga da Paula, como eu sou? Paula, eu quero falar em nome de todas as suas amigas, o quanto que você é especial, o quanto que você é uma mulher poderosa, ela é uma leoa para defender as amigas dela. Quem conhece ela sabe disso, que ela defende com unhas e dentes. Ela toma todas as dores e depois ela fica exausta. A gente fala, Paula, não precisa disso. Mas eu fico, e depois ela fica, tá vendo? E Paula, eu só tenho que agradecer pela sua amizade. Em nome de todas as suas amigas, eu sei que hoje muitos queriam estar aqui, te assistindo também. Mas eu sei que agora elas estão em casa te assistindo, então eu queria realmente expressar meu agradecimento. Em nome de todas as suas amigas. E a pergunta
é a seguinte... Posso só completar uma coisa? Pode. Na verdade, assim, eu que sou grata. Porque se eu tô aqui com essa fortaleza, com tudo, é porque Deus conseguiu me dar pessoas importantes na minha vida. Como você e essas outras todas amigas que eu tenho também, que eu não conto mais. Não, ela tem muita amiga. Gente, a Paula ela acho que ela tem umas 15 melhores amigas. Não, mas assim... eu já diminui bastante. Mas assim, a minha gratidão realmente pelas pessoas que cruzaram a minha vida e ficaram, sabe? Na verdade, é o contrário. Eu que tenho muita gratidão mesmo de ter as pessoas certas e especiais caminhando comigo. Muito obrigada, para as minhas amigas que estão assistindo, para a Pi. Muito obrigada mesmo. Aonde você enxerga Deus? Em tudo. Ai, depois que eu tive o meu susto, Deus para mim tá em tudo, tipo, em tudo. Não dá pra falar no sol, no ar. Gente, Deus para mim tá em tudo. Deus tá em mim. Eu enxergo Deus em mim também, sabe? Acho que se eu tô aqui hoje é realmente porque eu enxergo Ele em mim. Então, é isso. E eu queria que você desse o último recado olhando ali. Porque uma das suas maiores qualidades é a sua amizade. Então, para quem está nos assistindo, qual o conselho que você daria para as pessoas conseguirem alimentar, cultivar e ter amizades tão fiéis como você tem, Paula? Gente, eu acho primeiro de tudo, eu costumo dizer assim, que as pessoas estão em prateleiras, né? E prateleiras de fé, de educação, de princípios. Eu acho que não tem como, quando você é muito próximo, você cresceu com a sua família religiosa, você teve uma base muito forte. Eu tenho uma base, vamos falar, similar. Né? A gente acabou se encontrando. Eu acho que a gente tem que realmente valorizar as pessoas que são parecidas com a gente. Gente, falar de Deus, de Nossa Senhora, isso não é vergonhoso, isso é prazeroso, sabe? Às vezes as pessoas se escondem e não demonstram fé ou não buscam sei lá, não mostram devoção, qualquer coisa que seja. Eu acho que a gente tem que se soltar, crer muito em Deus mesmo, se entregar à fé. A gente está aqui, somos filhos de Deus, Ele escolheu a gente e a gente tem que tentar ser o melhor possível por Ele e por nós. Eu acho que humildade é a palavra mais forte, humilde perante a Deus, né? Que é o maior de todos. Quem que a gente acha que a gente é? É verdade. Né? Então, assim, eu realmente prezo muito as minhas amizades. E eu sou uma pessoa também que abro meu coração para todo mundo, que precisa, até as pessoas que a gente não conhece, né? A Pia e eu, às vezes, a gente fazia visitinhas no hospital. É verdade. Para rezar e levar um conforto. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar as pessoas que são próximas, que são parecidas com a gente, que nem eu falei no comecinho também, né? Os amigos que nos levam a Deus, talvez sejam essas as nossas melhores amizades. É verdade. Bom, este foi mais um episódio do podcast Está Entre Nós. Eu sou Piela Querido, espero que você tenha gostado e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.